Dando sequência na nossa EBD.3, a nossa escola bíblica dinâmica, discipuladora e digital, aula 9, Vida Vitoriosa na Graça. Nessa parte nós vamos estar entendendo aqui a respeito dos estágios da salvação. A salvação, para ser aplicada no indivíduo, desde o seu princípio até a consumação, demanda de 3 estágios. Começa com um ato divino, desenvolve-se num processo vitalício e se completa na consumação em Cristo Jesus. Eu deixei aqui grifado essas 3 palavras, né? Ato, processo e consumação, que é o que nós vamos estar, a partir desse momento aqui, desmembrando um pouquinho para entender os estágios da salvação na vida de todo aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O primeiro dele, a salvação como um ato. E nós vamos ver em João 5:24, que nos traz um entendimento sobre esse ponto, sobre esse estágio, que diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Interessante, né, esse versículo, essa passagem, né? Que nos traz essa bênção, essa certeza que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ou seja, ele já tem a vida eterna, e o verbo ali, ele está bem no presente, ele está no presente, não é todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna, ou se todo aquele que crê em Jesus Cristo se deixar de pecar até o final da sua vida, ele terá o acesso à vida eterna. Não, o que está nos dizendo ali é que todo aquele que crê naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, ele tem a vida eterna e já passou da morte para a vida, ou seja, ele sai daquela condição de passar a eternidade no inferno e passa para a condição de estar ao lado de Cristo, ao lado de Deus na eternidade. Então a salvação, ela denota um ato definitivo em que uma pessoa muda de um estado de morte espiritual para um estado de vida em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Glória a Deus, né? Nós temos isso conosco, desfrutarmos dessa bênção, desfrutarmos dessa graça de Deus sobre nossa vida, de sairmos de um estado de morte e passarmos para um estado de vida ao lado de Cristo, né? O segundo estágio, né, a salvação como um processo. Vamos ver como que se desenvolve isso, né? Então, Filipenses 2, de 2 a 13, deixa eu só voltar aqui, Filipenses 2, 12 e 13, que diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, salvação como um processo. Então, esse processo, ele realiza-se no desenvolvimento durante a vida do cristão, ele desenvolve a personalidade do cristão em conformidade com a imagem de Cristo, em conformidade à semelhança de Cristo. Então, a salvação, ela é de graça. A salvação é um ato que ocorre no momento que declaramos a Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Mas para uma vida cristã consistente, para uma vida cristã, para que nos tornemos igual à imagem e semelhança de Cristo, então é necessário um desenvolvimento no decorrer da existência do cristão. Todo aquele que chega a Cristo, ele vem como está, né? Se ele ficar esperando que ele... eu não posso ir a Cristo nesse momento, não posso receber a Cristo porque a minha vida ela está ainda muito torta, né? Eu preciso resolver muitos aspectos na minha vida. Ou seja, a hora que eu arrumar esses pontos na minha vida, aí sim eu vou para a igreja, né? Eu vou para Cristo.
A pessoa que pensa dessa forma, ela nunca vai vir a Cristo, né? Porque nós nunca vamos estar a ponto de merecermos estar ao lado de Cristo. Então, nós vamos a Cristo, a pessoa ela vai a Cristo do modo que ela está. E aí, a partir do momento que nós chegamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nosso coração, em nossa vida, e é o Espírito Santo de Deus que nos vai trazer esse entendimento, que vai nos apontar aquelas áreas em que nós precisamos mudar, aquelas áreas que nós precisamos alterar o ciclo, abandonar o pecado. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar esse entendimento. Dando sequência aqui, a salvação, né, é como consumação. 1 Pedro 1,3 que vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ainda no 1 Pedro 1, no 4 e 5, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Então, a salvação como consumação. O cristão, ele deve se mover em direção a uma gloriosa consumação, no qual, a partir do momento final em que estivermos ao lado de Cristo, ali sim é que ela se consumará, ali sim que ela estará completo, né? O último inimigo a ser vencido pelo cristão é a morte, né? Esse é o inimigo a ser vencido, o inimigo a ser conquistado, é o último, né? A partir desse momento, né, aqueles que foram regenerados em Cristo, aqueles que estão em Cristo, eles acontecerá aí esse fato, nesse estágio, que é a consumação da salvação, que é o fato de nós estarmos ao lado de Cristo, vivendo com Cristo na eternidade, né? Essa é a grande bênção para nós enquanto cristão, é sabermos que nós temos essa certeza e temos essa promessa sobre nós, essa promessa sobre nossa vida, que um dia nós vamos estar ali ao lado de Cristo, ao lado de Deus, participando desse grande banquete que Ele está nos preparando. É nesse momento, e seja com a nossa morte, seja com a volta de Jesus, é que se consuma esse processo de salvação em nossa vida. Próximo ponto, bases da salvação, e nós voltamos daqui a pouquinho.